Senador Cristóvão, o senhor sempre foi conhecido pelas suas propostas na área de educação. No último ano, existem dados de que o número de abandono dos jovens na escola e o índice de reprovação subiu 18%. Como, na sua opinião, é possível que incentivar esses jovens a continuarem na escola? Como o governo pode incentivar esses jovens? A primeira coisa é cada um dos partidos, especialmente partidos como o PPS, que estão à esquerda, perceberem que a revolução hoje está na educação. Até pouco tempo atrás, a revolução tinha um slogan: a fábrica para os trabalhadores. Hoje, o slogan para mim é: a escola do pobre igual à escola do rico. Essa é a revolução. Até porque o proletariado, o operariado, ele se transformou em operadores. Não há mais operários, há operadores. O operário era aquele que usava as mãos. O operador é que usa os dedos. A diferença de um para o outro é a quantidade de conhecimento. Hoje, para você ser um operador, você tem que ter uma quantidade de conhecimento muito maior do que um operário precisava. Além disso, não é a estatização das fábricas que vai trazer justiça, que vai distribuir o produto. O produto se distribui. Se a gente quebrar o fato de que alguns têm mais conhecimento do que outros porque tiveram mais chance na vida. Que tenha mais conhecimento porque tem mais talento, mais persistência, tudo bem. Não é assim. Hoje, no mundo, tem mais educação, mais formação, o que teve mais chance quando pequeno, por ter dinheiro. Então, as pessoas deixam a escola, em primeiro lugar, porque nós, os políticos, ainda não colocamos a educação como um elemento central da transformação social. Ainda não optamos pela revolução simbolizada na educação igual para ricos e para pobres. Depois disso, é a gente usar instrumentos que permitam transformar a escola que é ruim hoje em uma escola boa. E isso a gente sabe como é. Horário integral, com professores muito bem remunerados, desde que bem preparados e bem dedicados, com equipamentos modernos, em edificações bonitas e agradáveis. Quando tiver isso, a evasão desaparece. A evasão vem da pobreza e vem da má qualidade da escola. Primeiro, politicamente, por educação como elemento central, como vetor fundamental da transformação social. A partir daí, a gente mudar a escola para que ela fique agradável. A primeira parte é a responsabilidade dos educacionistas, a outra dos educadores. Metade dos municípios brasileiros tiveram uma nota muito abaixo da média no IDEB, Índice de Educação Básica. A meta do governo é que essa média suba para 6 até 2022. Não é um prazo muito longo para ter ainda uma média muito regular? Não, em educação não há como ter prazos curtos. A mudança na educação, ela demora, porque, inclusive, ela vai ocorrer, sobretudo, a partir das crianças que entrarem agora numa escola de alta qualidade. As crianças que já eram aos 15 anos, não dá para a gente fazer uma melhora substancial. O problema é que o governo deveria ter colocado uma nota maior, escolhendo as cidades onde a gente faz a revolução. No Brasil inteiro, a média 6 demora, mas a média 8 é possível em, digamos, 1000 cidades. A gente escolhe aquelas cidades, em 2 anos revoluciona completamente. É possível, em 2 anos, colocar todas as escolas de uma cidade, não de uma cidade grande, de uma cidade de porte médio e pequeno, revoluciona todas as escolas, todas elas em horário integral. Os professores contratados por um concurso público nacional, pagando salários altos para ele, comprando equipamentos para essas escolas. Então, nessas cidades, a gente poderia levantar a nota para muito maior em 3, 4, 5, 6 anos. E aí fazia em outras cidades. Até 2022, para o Brasil inteiro, é um prazo razoável, se a gente decidir começar agora. Mas no Brasil inteiro, demora, mas em algumas cidades a gente pode fazer rapidamente. E serviriam essas cidades de exemplo. Na sua opinião, o Bolsa Escola é uma boa alternativa de política de governo? É a única alternativa para você fazer com que as crianças que precisam trabalhar estudem. Não tem outro jeito. A merenda é importante. A qualidade da escola é fundamental. A escola boa, atraente, agradável, tudo isso é fundamental. Mas se a família é pobre,
A criança não vai para a escola. Vamos pagar as crianças para que estudem, como a gente faz com os meninos, que depois dos 25 anos, formados em engenharia, a gente dá uma bolsa para ele fazer um doutorado na França. Por quê? Para que ele não vá trabalhar como engenheiro, porque a gente quer que eles sejam doutores. Se a gente quer que os engenheiros virem doutores em engenharia e paga a bolsa em dólar para eles, e tem que pagar mesmo, por que a gente não paga uma bolsa pequenininha chamada Bolsa Escola para que as crianças que têm que trabalhar, elas estudem? E para dar um incentivo à família, porque o Brasil, talvez seja isso a coisa mais grave para que nós, políticos da esquerda, atuemos. Talvez a coisa mais grave é convencer o pobre brasileiro, talvez até muitos de vocês, do PPS, talvez. A coisa mais difícil é convencer a gente de que o pobre tem direito igual a uma escola igual à dos ricos. Não está na consciência dos brasileiros. Não está na consciência nem de muitos de vocês. Muitos acham que é demagogia, que é romantismo dizer o pobre tem direito a uma escola igual ao rico. Como o oxigênio que a gente respira. Convencer isso é difícil. Pagando as famílias pobres, a gente ajuda. Veja bem, quando chamava-se Bolsa Escola, só por ter o nome escola, as mães recebiam dinheiro pensando, meu filho vai para a escola. Agora que chama-se Bolsa Família, as mães recebem pensando, nós somos pobres. Para mim, um dos efeitos mais devastadores do governo Lula foi ter tirado a palavra escola e colocado a palavra família na bolsa. Por mais sagrada que seja a família, antes a mãe dizia, eu recebo esse dinheiro porque meu filho estuda. Agora ela diz, eu recebo esse dinheiro porque eu sou pobre. Perdeu a conotação, perdeu o sentimento de escola. Então a Bolsa Escola é fundamental. Sem ela, aí a gente não vai fazer até 2022. Aí vai demorar muito mais e talvez até nunca cheguemos lá. Qual a importância da Conferência Caio Prado Júnior para se debater todos esses assuntos? Primeiro, trazer de volta ao debate político pensamentos, ideias, projetos, longo prazo. A coisa pior da política brasileira, ao lado da corrupção, do mesmo nível de maldade, é a perda da capacidade dos partidos serem escolas, como foi o Partido Comunista antigamente, como foi o PCdoB antigamente, como foi o PSB antigamente. O PT um pouquinho. O PT nunca foi um partido de grandes estudos, nunca. Os outros foram. Mas se perdeu. Hoje a política ficou pragmática, imediatista. A gente precisa trazer a teoria para dentro da política e o longo prazo também. Entender as tendências para onde vão a sociedade. Ver, inclusive, que as tendências a partir de agora são diferentes daquela tendência que Marx imaginou. Houve uma ruptura. A gente não pode abrir mão de ter sonho. Agora, o sonho de hoje não é o mesmo de antes. O sonho, na época de Marx, era a fábrica para os operários. Hoje, para mim, é a escola para todos. Esse é o slogan de hoje. A gente precisa teorizar isso. E o seminário, a meu ver, é uma grande contribuição nesse sentido. Teorizar sobre a política e pensar o Brasil como parte do mundo e no longo prazo. Para finalizar, senador, para o senhor, o que é ser de esquerda hoje? Para ser de esquerda hoje é dizer que a escola do pobre tem que ser igual à escola do rico. Obviamente, além disso, é defender a democracia, é defender a estabilidade, tanto nas ruas contra a violência como da moeda, como das regras, é ter um programa de geração de emprego para aqueles que não vão poder estudar, porque já passaram da idade, é preciso defender a ética. E, além disso, fundamental, ser de esquerda é perceber que nós temos que respeitar a natureza. Ser de esquerda não é mais, a meu ver, dizer todos vão ser iguais, mas dizer todos vão ter a mesma chance para desenvolver o seu potencial. E essa revolução da mesma chance, ela caminha em duas pernas. A educação, mesma chance entre classes, e a ecologia, mesma chance entre gerações. Para mim, isso é ser de esquerda. A esquerda não morreu, mas ela tem que se transformar para se ajustar a essa nova realidade do mundo.